dia, gente. Tudo bem? Nós somos alunos do Instituto Federal Goiano, alunas de nutrição. Meu nome é Elísia, juntamente aqui comigo está a Lara Vitória, a nossa convidada especial, também aluna de nutrição, Paula Sugai. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o transtorno de espectro autista, também conhecido como TEA, que é um tema extremamente importante e relevante também na área da nutrição. E a gente precisa colocar esse assunto em pauta. Paula, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, a sua história, e o que te levou a chegar aqui na nutrição e o que te motivou a gostar tanto desse tema. Bom dia, meninas. Eu queria primeiramente agradecer vocês pelo convite. Espero contribuir de alguma forma com informação, conhecimento, e a gente bater um papo legal aqui sobre esse tema que é tão relevante, tá? Obrigada pelo convite. E te respondendo, é, eu comecei na nutrição, eu acho que até justifica a minha afinidade pela materno infantil. Comecei por causa do meu filho. Eu fiz a nutrição, foi uma paixão que começou através da introdução alimentar, que eu tenho um filho de 6 anos. Então, quando se iniciou a introdução alimentar, eu tive que buscar informação, eu tive que buscar conhecimento, e aí começou dessa forma, mas aí a nutrição foi uma descoberta, é uma descoberta todos os dias, na verdade, porque eu sou muito apaixonada, principalmente pela área de materno infantil, então é uma descoberta diária, assim, eu me vejo realmente amando o que eu faço, os projetos que eu faço, enfim, e a questão do TEA, é, também foi uma descoberta, né? E eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre os projetos e tal, como é que funcionou, mas também foi uma descoberta dentro do projeto. Eu já trabalhava com crianças com diversas, né, deficiências, variadas, inclusive, mas até pelos dados atuais, né, pela demanda da sociedade hoje em relação às crianças com transtorno espectro autista, a gente eu fui me descobrindo mesmo nessa área e dentro da terapia alimentar mesmo. Não, o interessante é que essa questão sobre a introdução alimentar está bem dentro, né, do espectro autista, sabe? Até porque é uma questão muito importante e muito relevante nas próprias características do espectro, né? Que acaba que eles têm um pouco mais de seletividade alimentar e tal, e essa questão da introdução alimentar é um ponto chavíssimo, né? Elisa, você falou uma coisa muito importante, que é a questão se a gente for olhar, né, a seletividade alimentar em crianças neuroatípicas, ela não só a seletividade, tá? Porque a seletividade ela está dentro da dificuldade alimentar, né? E aí a gente vê até mais a dificuldade alimentar, que é um número menor do repertório de alimentos. Então, tem em crianças neurotípicas, a porcentagem chega a 25, 30%. Agora, quando a gente fala de crianças neuroatípicas, nós temos ali uma porcentagem muito alta, de 80, 90% chegando. Então, por quê? Porque eles têm alterações sensoriais muito relevantes, e é aí que é a importância da nutrição. Então, quando a gente fala até mesmo da introdução alimentar, não dá para romantizar quando a gente fala. Aliás, não dá para romantizar em nenhuma situação, né? Nenhuma criança. Mas principalmente nas crianças neuroatípicas, porque é completamente diferente, eles veem o mundo de maneira diferente. O TPS, né, o transtorno do processamento sensorial, que às vezes é muito presente no autismo, né? Eles não só nos autistas, tá? Porque você não necessariamente, né? Quem tem autismo tem alterações sensoriais ou transtorno de processamento sensorial, mas também crianças às vezes que não têm o autismo, ele tem o transtorno de processamento sensorial. Mas correlacionando isso, para eles é muito diferente a forma com que a estratégia que se usa na introdução alimentar e a estratégia que se usa para aumentar o repertório daquela criança que às vezes tem uma rigidez comportamental, ela tem que ser muito bem aplicada, com muita paciência, com muita consistência e gradual. Eu acho que também pode variar em relação ao grau, né, do espectro, porque ele Exato. vai influenciar bastante também, inclusive nessa questão que você falou comportamental, e que impacta também, eu acho que na alimentação dele também.
Exatamente. Até porque, igual você falou, às vezes, dependendo do grau, a criança ela consegue te explicar o que que incomoda nela, sabe? Então, assim, às vezes, é que, né, eu vou até definir um pouco aqui o transtorno do espectro autista, vou sair um pouquinho do roteiro aqui para a gente elucidar um pouco mais. À vontade. E o transtorno do espectro autista, por isso que fala espectro, ele tem uma variedade, né, de sintomas, de características. Então, assim, às vezes uma criança que tem o diagnóstico do TEA, ele é não verbal, o outro já é verbal, é, às vezes tem alterações sensoriais, o outro não tem alterações sensoriais, a seletividade, como eu disse para vocês, a seletividade ou a dificuldade alimentar, ela nem sempre está presente no autismo. Então, tem essas características, essas variações, né? Por isso que fala transtorno do espectro autista, né? Então, e assim, nunca vê como uma doença. O TEA não é uma doença, ele é uma forma de ver o mundo diferente. E às vezes o profissional ele tem que ser tão capacitado, porque, por exemplo, às vezes o que é muito fácil para a gente é convívio social, né? Se alimentar, provar todo tipo de alimento, é muito fácil para a gente, é muito difícil para eles. É um transtorno mesmo. E isso afeta não só a criança, mas a família em geral. Então, o transtorno, ele um é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, o TEA, ele é um que pode afetar a comunicação, alterações sensoriais, pode, né? E é isso, ele vai de formas diferentes, não necessariamente a gente tem uma generalização. Seria muito fácil, na verdade, até converso muito isso, às vezes, quando eu estou falando do tema, seria muito fácil se todos fossem completamente iguais. A gente, crianças típicas, elas não são iguais, né? Crianças, adolescentes, indivíduos, nós não somos iguais, né? Mas eles querem colocar dentro de uma caixinha, né? As crianças, os adolescentes, enfim, as pessoas com autismo. Eles querem colocar uma caixinha. Seria muito fácil a gente conseguir tratar todos da mesma maneira, mas não funciona assim. Tem que ser individualizado, observando as especificidades mesmo. E daí que vem também, eu acho que a importância do acompanhamento familiar, né? De ter aquela rede de apoio. Elisa, você tocou uma parte muito importante, que é o que acontece realmente, quando a gente vai falar, eu vou falar de terapia alimentar, é que tudo acontece em casa. Então, assim, se a criança fica ali com a terapeuta alimentar, né, com a nutricionista mesmo, 55, 60 minutos, a mágica mesmo, que é em casa. Então, ela fica muito mais tempo lá. E, inclusive, né, pensando nos 4 Cs, que é conforto, conexão, competência e confiança, né? Que é a base da alimentação, principalmente quando a gente fala de criança e tal. Então, assim, o alimento conforto dela, ela faz geralmente em casa. Então, assim, nós temos, por exemplo, crianças que às vezes elas estão aumentando, elas estão passando por uma trajetória ali de aumento de repertório, que elas conseguem fazer isso em casa, e quando elas chegam perto de outras pessoas, né, às vezes no lanche da escola, elas travam, sabe? Então, assim, a mágica realmente acontece dentro de casa, com os pais, eu falo cuidadores, responsáveis, enfim. Então, eles precisam vestir a camisa. Eu acho, na verdade, quando nós falamos de dificuldade alimentar dentro do TEA, seletividade alimentar, ela não acontece sozinha, é força, sabe? É mãos juntas mesmo, porque é uma equipe multi, sabe? A gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa estar atuando junto com psicóloga, com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, até próprio dentista, sabe? É, é super importante a gente falar sobre mastigação, tá? A fono ajuda nisso, mas as próprias dentição, ver se está tudo ok. Então, assim, é realmente todo mundo de mão dadas para aquilo acontecer. E os pais são a peça principal, assim. Eu penso num quebra-cabeça onde todos se unem com a peça central. A peça central é a família.
Paula, e você teve alguma experiência em relação à família que não deu esse apoio à criança e, consequentemente, afetou na terapia nutricional? Vitória, a gente teve no projeto que a gente tem uma situação que o repertório é muito pequeno, mesmo, é muito pequeno. Então, assim, é pão de queijo, por exemplo. E é interessante quando esse olhar muda, né? O meu olhar, eu faço hoje um curso de terapia alimentar, ainda estou fazendo, né? Mas é, o meu olhar antes para aquilo era um olhar e hoje é outro, né? Porque acontece, tem essa dificuldade, né? Mas eu percebi que quando a criança ela tem uma dificuldade alimentar, que nesse caso é uma dificuldade alimentar, porque ele só come pão de queijo e aquilo é todas as refeições dele, aquilo deixa a família disfuncional mesmo. Às vezes não é só a culpa da... Gente, você imagina uma mãe que tenta, por isso você tem que olhar muito o histórico, né? Uma mãe que tenta várias vezes, várias estratégias, às vezes até sem informação, dando o que pode, sabe? Da forma que pode, e sem, porque a gente não, nós estamos vendo aí uma escassez de profissionais nessa área mesmo, né? Capacitado para essa área. Então, essa mãe, ela vai tentar tudo que ela pode. E aí ela começa a desistir, porque para crianças neurotípicas, né, crianças típicas, quando a gente fala que ela não troca as grandes refeições por lanches, né, não vai dar almoço, não vai dar no almoço para ele o pão de queijo, que é um lanche, por exemplo. Não faça isso, não deixa ele passar fome, por exemplo, deixa ele sentir fome porque ele vai comer. Isso não funciona para neurotípicos, É bem não mais funciona. fácil falar do que fazer. Eles vão ficar com fome. Eles vão ficar com fome, porque a questão deles ali, gente, é muito maior, sabe? É como eles não têm sabor, eles não têm afetividade com a alimentação. A conexão é desconexo, né? A relação não é nem conexão. Não, é uma desconexão. Só que isso torna, sabe, Vitória, a família um pouco disfuncional. Porque aí a mãe, ela perde prazer até em cozinhar, porque ela já fez várias coisas, e ela não. E aí essa família, dependendo do grau dessa seletividade, dessa dificuldade alimentar, né, ela passa a se privar até da questão social, sabe? Ele não sai, porque sabe que ele só toma uma madeira, por exemplo, naquela temperatura, daquele jeito, e se a temperatura baixar um pouquinho, ele não toma, por exemplo, porque é nesse nível que a gente está falando. Então, assim, essa família, ela evita de sair, de ter contato, sabe? Então, acaba que às vezes a gente fala assim, mas aquela mãe também não faz. Estou falando mãe, mas cuidador, responsável, né? Ela já se culpa bastante. Ela já se culpa bastante, porque às vezes ela vai um profissional da área e, por exemplo, ele passa uma, uma dieta. Dieta não, perdão, corrigindo, um plano alimentar. E esse plano alimentar, ele é um plano alimentar um repertório maior do que ele, porque o sonho da mãe é que ele coma fruta e verdura, por exemplo, né? E aí aumenta esse repertório. O que ela está fazendo? É levando um caos para dentro da casa dela, porque como que ela vai fazer isso sem estratégia? Ela não tem como, e ela se sente culpada, porque ela não vai conseguir, né, fazer isso em casa e ela vai se culpar cada vez mais, porque é isso que eu falei, gente, é muito gradual. Tem a escalada do comer, né, que é muito nesse sentido, né, de de deixar que a criança vá subindo os degraus no tempo dela, com muito respeito, com muita paciência, com constância, e às vezes quando você invade demais, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a criança, que já vi até um relato que me deixou é, é, bem atenta, né, nessa questão. A criança só comia coisas em formato de crocância, mas em formato de farofa, migalhas, né? Falando migalhas. Então, tudo para ela tinha que ser em migalhas. Então, o que que
o que que acontece nesse caso? A criança, por exemplo, come farofa. E aí a mãe começa a dar uma batata, sabe, essa batata Ruffles mesmo, ela começa a triturar para dar para ela. Depois vai para uma paçoquinha, que já não é uma textura tão crocante, mas tem um amendoim, aí ela começa a colocar castanhas ali. Vocês entendem que é muito gradual e precisa de uma estratégia, precisa de uma estratégia. E aí, quando a gente fala de terapia alimentar, principalmente no autismo, nós temos que ter estratégias infinitas de estratégias, porque é isso que eu falei, é um espectro, né? Então, a manifestação das variações, manifesta-se de forma muito variada, né? Então, precisa ter esticamento alimentar, né? Pegar o alimento de conforto e tentar achar coisas parecidas. E aí a grande polêmica, né? Não sei se eu já podia falar isso, mas assim, a grande polêmica da terapia alimentar, porque a gente aprende na nutrição que é alimentação saudável e adequada, né? Então, a gente sempre vai falar assim, ai, a verdura, a fruta, mas a terapia alimentar, principalmente com crianças neurotípicas, seja qual for o transtorno do neurodesenvolvimento, né? Porque não só esse, a gente não começa com alimentação saudável. A gente começa com o que dá mesmo. Qual que é o alimento conforto dele? É a batata, sabe? E aí, dali da batata, assim, vamos supor, tá? Ali da batata Ruffles, vai ser um avanço enorme quando a gente chegar na batata frita, que todo mundo condena. Entendeu o que eu tô falando? Então, assim, mas batata frita nós temos em qualquer lugar. Essa família consegue sair de casa. Você entende o que eu tô falando? Essa família consegue sair de casa e ir para um restaurante, porque batata se vende em qualquer lugar. Num bar, em qualquer lugar você consegue achar batata frita. Vai ser um grande avanço sair para batata frita. Imagina até chegar ali numa cozida ou alguma preparação ali que entra nessa questão saudável, né? E adequada. Então, acho que entra muito nessa questão do processo. Primeiro a gente vai ali na adequação, depois a gente pensa nos outros quesitos, né, de alimentação. É isso, assim, deixar essa criança respeitar, né, esses degraus. Então, assim, o tolerar é o primeiro degrau ali da escalada do comer. Então, o tolerar, ele passa muito nessa questão, porque, lembra que eu falei dos 4 Cs, né, que é conforto, conexão, competência e confiança. Esses 4 Cs não dá, gente, vocês imaginam uma criança que só toma iogurte de morango, né, Vitória? A gente, iogurte de morango. E aí, claro que essa criança que tem uma dificuldade alimentar muito intensa, né? Ela, ela tem uma alteração sensorial muito forte. E aí, claro que essa criança vai ter ali uma deficiência de macro, de micronutrientes. Se fizer os exames, você vai ali identificar quais são. Aí você vai passar uma suplementação para essa criança, que é também completamente individualizado, tá? Porque aí nós temos que olhar a questão econômica dessa família, a questão social dessa família. Não dá para você colocar 500 reais de suplementação para essa criança e achar que resolveu. E aí o pior que vem, que é isso que eu tô falando. Aí você vai e coloca, sei lá, um comprimido de magnésio dentro desse iogurte, para ele tomar, porque ele não vai tomar, toma aqui um comprimido ou uma forma. Então, assim, tem que ter estratégia, e ele vai sentir o gosto. Aí você entende que até aquilo que ele já tomava, ele vai ficar desconfiado daquela alimentação, ele não confia mais na mãe. Então, nada pode ser feito, eu falo mãe, né, gente, mas é sempre relacionado aos pais, né, quem tá cuidando. Mas, enfim, assim, ele perde a confiança e aí vocês voltam, são 10 passos para frente, então assim, um passo para frente, 10 para trás, entendeu? Então, assim, às vezes é demais para eles. Então, assim, é claro que eu estou falando de comprimido, mas existem outras formas, né, de suplementar essas crianças e tal. Mas, de toda forma, isso vai ter variações, porque cada criança tem a sua especificidade. Mas é muito, muito interessante, assim, a gente vai vendo que, até falei do interagir, do tolerar, né? Que aí depois vem o interagir, levar essa criança para o supermercado. Eu falo, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de conversar com os pais do nosso projeto, eu sempre falo: leva para o supermercado, fala assim, filhinho, pega uma coisa ali para mim, sabe?
Ele não vai comer, gente. Ele só vai pegar, sabe? Ele pegou o saco de feijão, ele pegou ali uma, uma batata, entregou para a mãe. Leva ele para dentro da cozinha, sabe? Casca para mim. Só o fato dele conseguir tolerar, gente, dele conseguir interagir de alguma forma, aquilo já é um avanço, até chegar. No contato ali com o alimento. Exatamente. E isso não acontece, e aí por isso que a gente precisa ajustar as nossas expectativas, tá? Pais, cuidadores, responsáveis de TEA, eles precisam sempre ajustar as expectativas deles. Essa criança não vai começar a terapia alimentar hoje e amanhã ela está comendo tudo que eles querem, eles sonham. É muito gradual, é muita paciência. E eu também, por exemplo, uma criança demorou 6 meses para fazer esse tipo de interação e chegar. Porque, assim, o último estágio é comer. O último da escalada do comer. Então, assim, às vezes uma criança leva 6, tem outra criança que leva um ano e meio, sabe? Então, assim, precisa ajustar as expectativas, mas vale a pena. E por isso também que é importante, desculpa, é importante também envolver a família, né, na terapia nutricional, porque, tipo assim, tem muitos profissionais que só focam na criança em si, mas e a família, ela tem que estar preparada ali para dar o suporte para a criança, né, além do nutricionista, para fazer acontecer. Isso, é isso, assim, porque a família, ela fica em frangalhos, ela realmente fica em frangalhos. É muito fácil a gente falar de fora mesmo, assim, sem ter essa vez. E eu tô falando de crianças com dificuldade alimentar, né, gente? Então, é muito fácil a fazer uma intervenção alimentar aqui e querer que eles multiplique lá na casa, sabe? Que é isso, que a gente precisa é que os pais multipliquem mesmo o que a gente faz, sabe? Dentro da terapia alimentar. Então, os pais precisam multiplicar lá. Mas como? Vocês precisam orientar, sabe? Os profissionais têm que ser capacitados ao ponto de pensar nas estratégias que eles vão fazer em casa, porque é lá que eu falei, lá que acontece, é em casa que acontece. Então, pessoas, pessoas, cuidadores desinformados, eles não conseguem. Então, tem que ser uma ação em conjunta, mas eles precisam ter uma rede de apoio. E quando a criança ela passa por essas intervenções nutricionais, nós, né, como profissionais de saúde, pensando nessa área, precisamos ser essa rede de apoio. Que estratégias você acharia mais eficazes, assim, para esse tipo de público, né, alvo? Porque, igual você falou, de trazer para a cozinha, para ajudar, o que você acharia mais eficaz, assim, nesses casos? Tem muitas estratégias e, assim, eu não consigo te falar qual é a mais eficaz por causa disso, porque as variações são... Às vezes, por exemplo, uma criança funciona muito bem dentro da cozinha, ela consegue interagir. Tem outras crianças que preferem debaixo de um pé de manga, entendeu? Porque é ali o conforto deles. Então, assim, é realmente sair da caixinha. Mas a gente, pensando assim em terapia alimentar, tem o food chaining, tem o esticamento, que é esse, né? Pegar o alimento em conforto, né? E tentar fazer modificações. Gente, crianças com dificuldade, seletividade alimentar, elas têm uma rigidez, às vezes, tá? No TEA, muito presente, inclusive. Uma rigidez comportamental tão forte que se você trocar a marca daquele alimento, isso é um problema para eles. Então, às vezes, você passar de um TOD normal para o TOD light, isso é um problema, sabe? É muito aguçado o sabor para eles, né? Às vezes é o tato, às vezes é o sabor, às vezes é olfato, às vezes é tudo, às vezes é um combo total. Então, assim, tem estratégias, existem inúmeras, os estudos têm avançado muito nisso, até pelos dados que nós temos agora, né? Nós, em abril de 2025, os Estados Unidos apresentou um relatório, né, que foi o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, ele apresentou um relatório em que o diagnóstico, eu gosto de falar, porque aumentou-se a prevalência de 1 para 36, não, de 1 para 31. O ano passado, acho que era de 1 para 36,
mas agora está de 1 para 31. E antes, em 2018, se eu não me engano, era de 1 para 44. Então, vocês viram que aumentou muito, né, o diagnóstico de TA. Não necessariamente quer dizer que aumentou a, a incidência de fato, né? O que aumentou mesmo, na verdade, foi o diagnóstico, sabe? Aí a gente pode ver que as crianças estão sendo diagnosticadas mais cedo, talvez fazendo intervenção mais cedo, mas esse aumento de diagnóstico traz essa demanda para a sociedade, para a área de saúde. Então, esse número crescente que nós vimos agora de diagnóstico, né, ele traz essa demanda, e aí as estratégias têm que ser diversificada mesmo. Então, os estudos avançaram muito nisso. Eu não posso dizer qual que é a mais eficaz é aquela que vai funcionar. É engraçado que no curso que eu estou fazendo, inclusive, eles falam assim, às vezes o jeito que a gente está ensinando aquela criança a comer, ele não funciona. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a ensinar do jeito que eles aprendem. Então, é a gente que vai entrar, né? A gente que vai se adaptar para ensinar aquela criança, e não o contrário. Não eles, entendeu? É a gente que vai encontrar qual que é a melhor maneira, a melhor estratégia para fazer com que funcione. É algo bem individualizado, né? Assim, conhecer bem o paciente, saber todas essas questões para conseguir arrumar uma estratégia. E bem isso, assim, sabe? É bem individualizado mesmo. Estudar o histórico alimentar daquela criança, entender o contexto social e econômico que aquela criança está inserida. É assim, por isso que a gente fala que é mãos dadas, porque tem ali a questão também, né, dos pais e da questão psicológica desses pais, eles estão preparados para aquilo, porque é isso que eu falei, gente, precisa ajustar as expectativas, precisa ter paciência, precisa ter constância, e quando a gente fala isso, isso é difícil, não é fácil, sabe? Dentro de uma rotina que um pai, a mãe trabalham, os cuidadores trabalham, às vezes tem outros filhos envolvidos nesse processo, a gente tem relatos de pais que não conseguem sentar à mesa com aquela criança, ela não consegue criar memórias afetivas, e nem os pais, você imagina, toda vez que é um horário de alimentação, é um caos, vai chegando o horário, a criança vai até ficando mais nervosa, porque ela sabe que ela vai passar ali por um transtorno, sabe? Não vai ser uma coisa, ai, nossa, que delícia, né? Que cheiro. E aí é tão interessante a gente falando dessas variações, dessa questão individualizada, é que a gente fala muito, né? Um prato colorido, um prato lúdico funciona. Às vezes, mas nem sempre. Às vezes, aquele tanto de cor para aquela criança que tem alterações sensoriais, ele é muito. Ele não vai comer, gente. Ele não vai comer, ele não acha bonito. Aquilo ali está deixando ele. Às vezes, o cheiro, né, para a gente, sei lá, um cheiro de cebola na panela, para a gente pode ser super confortável, para ele, aquilo é muito. E aí, aquilo tudo gera ainda mais desconexão com a alimentação. Então, é isso que eu falei. Então, assim, por mais polêmico que seja, às vezes, na dificuldade alimentar, quando a gente fala de terapia alimentar e a gente fala de TA, a gente nunca começa pelo alimento saudável. Quase nunca começa pelo alimento saudável. Você quer chegar um dia, seu filho comer fruta e verdura, a gente começa os ultraprocessados mesmo, é o alimento de conforto dele ali. Ah, e uma coisa importante, eu vou até pedir licença para falar, que é uma parte muito importante da terapia alimentar, que a gente fala que a gente precisa incluir para excluir. Você imagina uma criança que já não come nada, e aí ela vai num médico, num profissional, um profissional da área de saúde, e ele fala assim, ó, não vai comer mais glúten, nenhum alimento tem glúten, nenhum alimento tem caseína. Essa criança, sem estratégia, né? Não vai poder comer porque ele está todo inflamado, porque isso virou moda também, né? Todo inflamado. Então, essa mãe leva esse plano alimentar, né? Essas informações, né, nutricionais que são dadas, leva para casa, ela vai fazer o quê com aquilo? A criança só come aquilo.
Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente precisa incluir para excluir. Porque como que vai fazer? Essa criança vai ficar sem comer? Porque é isso que acontece. É igual eu falei para vocês agora mesmo, né? Eu falei anteriormente. Em criança neurotípica, às vezes funciona você deixar ela com fome para ela, né, não comer, né, um arroz com feijão, sei lá, comer uma outra alimentação nas grandes refeições, mas para criança neurotípica não funciona dessa forma, ela vai ficar com fome. E aí, quando eu falo que a gente precisa incluir para excluir, é isso. Precisa aumentar primeiro o repertório dessa criança. Ah, ela só come nuggets e arroz? Que às vezes nem é isso, mas tá bom. Né? Que às vezes é só nuggets. Mas nuggets e arroz, então ela vai comer nuggets para a gente tirar o nuggets dela, por exemplo, a gente precisa incluir, a gente precisa aumentar o repertório para depois tirar o nuggets. Como é que a gente vai tirar o nuggets do arroz se ela só come isso? Então, precisa ter muito, muito cuidado com essa questão. E, então, a gente sempre fala, para excluir, a gente precisa incluir. E tirar de quem realmente precisa. Essa criança realmente precisa tirar o glúten, tá? Ela precisa tirar um alimento ali, a lactose mesmo. Precisa tirar a lactose porque ela tem uma intolerância ou alergia à proteína do leite. Se não, não é eficiente, gente. Não é uma estratégia correta fazer isso, porque a criança só toma mamadeira. Aí você acha que ela tá, né? Que é isso que os profissionais às vezes fazem. Não, é, tem uma distensão abdominal, claro, gente, que tem o quadro clínico dessa criança, né? Então, por isso que eu tô falando, é muito individualizado, precisa observar. Às vezes aquela criança está se espremendo ali, tá com distensão abdominal, então, e ela só toma mamadeira e tal. Mas como que você vai tirar a mamadeira dela, né? E aí, não, troca por leite. Vamos pensar numa PVL mesmo, né? Na alergia à proteína do leite, que não seria o caso, senão ela não estaria tomando, né? Mas uma intolerância mesmo. Uma intolerância. Essa criança, você vai trocar por um leite de soja, um outro tipo de leite, essa criança não vai aceitar, porque ela tem essa rigidez comportamental. Então, precisa primeiro começar a incluir para depois retirar. Não dá para chegar e falar, retira isso, retira aquilo, vamos substituir por isso. Não funciona dessa forma. É uma terapia. E é isso, é paciência. Por isso que, tipo assim, nós, nutricionistas, né, futuras nutricionistas, temos que tomar muito cuidado com os termos utilizados também, né, porque, por exemplo, falar que certo alimento é errado, falar que certo alimento é certo, pode acabar trazendo ali um caos, né, para a família, porque vamos supor, às vezes aquela criança só come determinado tipo de ultraprocessado. Aí a nutricionista vem e fala, não, esse alimento é errado. Isso vai fazer um caos na vida ali daquela pessoa, daquela família, né? Fora Exatamente. a mental ali que vai acontecer tanto na criança quanto na família. Tipo assim, porque ele não entende, aquilo é o que ele mais gosta, é o conforto dele. Então você vai virar pra ele, não, isso aqui é errado, completamente errado você comer. Então, você, poxa, mas eu gosto tanto de comer isso, ele não vai conseguir assimilar o que é, vamos dizer assim, cronicamente saudável, que não é. E às vezes até assimila, viu, Elisa? Ele assimila e aí ele não quer comer mais. A gente teve um caso recente, e aí ele só tomava. Ó, é muito complicado, porque tem criança que tem problema para beber água, tá? Ela não aceita mesmo. Então, assim, às vezes você falar, por exemplo, um suco de caixinha, a criança só toma aquele suco de caixinha daquela marca de uva, por exemplo. Sei lá e falar que o suco de caixinha não é saudável, aquilo causa um caos dentro da casa da criança, daquela família, entendeu? Então, isso precisa ser olhado, igual a Lara falou ali, de a gente falar, esse alimento é ruim, esse alimento não é bom, até porque a gente aprende na própria faculdade, né, que alimento depende do contexto, né? Não dá para a gente fazer terrorismo nutricional, que é o que muitos fazem. Então, assim, depende do contexto. Em que contexto, né? Eu acho que eu até comentei com vocês da história do pão francês numa tarefa do meu filho, de casa. Então, assim, em que contexto esse pão francês, entendeu? Ele está
dentro, ele está comendo só pão francês em todas as refeições, nas grandes refeições também, e mesmo assim, né, precisa olhar várias questões. Então, essa questão de falar esse alimento é ruim, é igual eu falei para vocês, a terapia alimentar em crianças neuroatípicas, ela vem para destruir aquele romantismo de que alimentação adequada e saudável, porque a gente começa pelo que ele tem, pelo que ele consome. Então, nunca falar para eles. Então, às vezes, é engraçado que esses dias eu vi, acho que foi uma entrevista de uma mãe de criança com TEA, neuroatípica, e ela falando que, enquanto todas as mães falam, eu segurei meu filho de comer doce até os 2 anos de idade. Aí o filho dela tá com 6 anos. Aí ela fala assim, eu segurei o meu até os 6 anos, porque ele não come nada de doce, nada que tenha açúcar, e o meu sonho era ver meu filho comer um chocolate. Então, assim, ela falou assim, é muito complicado, por isso que eu falo, né? Ela só queria que o filho dela fosse uma festinha de aniversário. Ela falou que isso acaba, tipo assim, ele não vai nas festas de aniversário dos coleguinhas, porque lá vai ter brigadeiro, nada do que ele come. Nada do que ele come, porque ele tem uma rigidez comportamental muito severa e ele tem uma dificuldade alimentar com pouquíssimos alimentos no repertório alimentar dele. Então, isso é muito complicado quando a gente fala em relação a alimentação, o que é alimento ruim, o que é alimento bom, principalmente quando nós estamos falando de terapia alimentar. De crianças neuroatípicas, tá? Porque às vezes para crianças neurotípicas funciona completamente diferente, né? A estratégia é outra, né? Mas nós estamos falando de crianças que têm alterações sensoriais. Então, assim, é demais para eles. Inclusive, essa mãe, o filho dela está com 6 anos e tem 6 meses que ela conseguiu colocar uma refeição para ele. Uma das refeições dele não é a mamadeira. Então, eles combinaram que, por exemplo, ele vai fazer o almoço. E aí, no almoço, ele vai tentar, sem mentira, tá? Ela, por exemplo, ela coloca uma coisa que ele gosta, né? Que é o alimento conforto dele, que é dali tem que partir. E aí, ela coloca para ele o que é. E eu achei muito bonitinho ela falando que é exatamente isso. Se você comer, colocar na boca, aquilo não te parecer legal, cospe. Cospe, coloca fora, entendeu? Porque não é, gente, a goela abaixo, não pode ser forçado. A criança, ela precisa se conectar com a alimentação, ela precisa ter uma relação de afeto mesmo com a alimentação. Então, ela vai tentando, né, através daquela refeição. Então, para ela, depois de 6 anos, vamos dizer assim, né, ela conseguiu fazer uma alimentação. Ela é adequada e saudável? Não, gente, ela não é adequada e saudável. Mas ela está indo nos estágios até um dia chegar. E isso, a longo prazo, isso dá resultado. Uma criança sem intervenção, por isso que é muito importante aquele dado, diagnóstico, né, que mostra, porque são de crianças de 4 a 8 anos, tá? Aquele número de 1 para 31. É, esse, é, esse diagnóstico precoce, ele faz com que os pais, os cuidadores responsáveis, eles procurem intervenções mais cedo, né? Então, essa criança, ela começa a ter ali intervenções, e sem intervenções, nesse caso, nesse nível de dificuldade alimentar, a criança não consegue. Às vezes a família não consegue, a não ser que essa mãe, ela viva 100% ali dentro, né, tente, mas de alguma forma é intervenção. Vocês concordam comigo que é intervenção, mesmo que não seja de um profissional, quando ela estuda, ela tenta se capacitar para fazer ali em casa o que dá, ela também está de alguma forma fazendo intervenção. Sem intervenção, falando assim, deixa que o tempo vai resolver. Essa criança um dia vai comer, um dia essa criança sozinha não vai acontecer. Não com essas crianças neuroatípicas. Paula, agora voltando assim mais no início, teve alguma situação, algum momento que encheu seus olhos mesmo para que você seguisse nessa área, para que você desse continuidade nessa área, no caso? Sim. A gente tem um projeto, né, na Petalozzi de Pameri,
juntamente com a minha orientadora, que é a Daniele Goldinho. E quando a gente iniciou o projeto lá, é porque minha mãe trabalha na escola, na escola de ensino especial, ligada à Pestalozzi daqui de Pameri. E, então eu tinha essa abertura, e aí a Daniele abraçou a ideia e nós começamos a construir juntas. E depois veio a Isadora, agora tá as duas Vitórias, a Gabriela, enfim. O projeto tem crescido um pouco mais e a gente tem crescido com esse projeto, né? Eu falo que eu cresci muito com ele, eu tô aprendendo muito. Mas quando eu comecei o projeto, foi exatamente sobre as curvas específicas para crianças com deficiência, né? Para avaliar o crescimento e o desenvolvimento dessas crianças. Toda mãe, todo pai quer que a criança desenvolva, cresça adequadamente. Então, essa, depois desse projeto, o meu olhar se tocou muito numa reunião de pais. Eu dei uma palestra uma vez num grupo que eles têm lá. Foi uma palestra multiprofissional, foi muito interessante. Tinha uma pediatra, tinha uma psicóloga, tinha pediatra, e aí eu fui falar sobre seletividade no olhar da nutrição, né? Na verdade, seletividade e dificuldade alimentar. Então, lá, aí numa reunião, eles falaram da demanda deles de ter nutricionista para as crianças, né, independente da deficiência, tá? Porque lá são várias crianças com várias deficiências, então tem paralisia cerebral, tem síndrome de Down e tem a turminha com espectro autista, né, com TEA. E aí, nesse dia mesmo, eu percebi o quanto essa demanda era importante. E assim, a gente vai criando conexão com essas crianças, a gente vai fazendo um projeto. A Vitória, ela acho que ela vai poder falar também sobre isso, sobre essa parte. A gente vai criando conexão. E quando a gente vê os pais, eles estão em frangalhos, é igual eu falei, eles estão precisando de ajuda, eles estão clamando por ajuda. Então, nesse sentido, eu quis estudar mais, eu quis entender melhor, e eu quis para ajudar aquelas crianças. E aí foi se tornando uma paixão. E aí foi acontecendo, né? Vamos falar assim. Aí eu me encontrei nesse lugar, assim, me encontro hoje nesse lugar. Assim, eu sou apaixonada por qualquer associação que tenha em relação a crianças neuroatípicas e alimentação. E eu acho que dá para a gente fazer muita diferença. E é muito interessante como a Daniele, a professora Daniele Godinho, ela sempre falava, né, passos de formiguinha, e assim, isso eu até levo para minha vida mesmo, porque a gente valoriza cada evolução, assim, por menor que ela seja, ela é muito grande naquele contexto, sabe? Ela parece pequena, se é mas é muito, muito enorme naquele contexto, sabe? Às vezes é uma uva passa que ele interagiu e colocou na boca, sabe? É enorme e é gratificante. Eu fico até um pouco emocionada quando eu me lembro, assim, é muito gratificante quando a gente vê essa criança, ela evoluindo, mesmo que pequenos passos. Existe, sim, esse problema do ajuste das expectativas, porque às vezes os pais começam a achar que dentro do projeto, a gente não faz intervenções individuais ainda. Para o projeto do semestre que vem, que vai começar, a gente já está trazendo um outro formato, mas assim, nos anteriores, né, que aconteceram, né, que é um projeto de iniciação científica, eles aconteceram, não aconteceu de maneira individual, eles aconteceram por semelhança, né? Então, aquelas crianças, por exemplo, que tinha afinidade com crocância, ou que tinha afinidade com textura mais pastosa. Então, a gente fazia as intervenções ali mais por semelhança, por grupos, né? Dividia em grupos e aí ia fazendo as intervenções. E aí, às vezes, os pais acham que essas intervenções
eles vão chegar lá amanhã ou depois vai estar comendo tudo que eles queriam. E não funciona dessa forma. Por isso que essa comunicação com os pais, esse reforço positivo, não só nas crianças, tá, gente? Nos pais. Porque quando os pais desistem, nada acontece, é o que eu falei, tudo acontece dentro de casa. Então, esse reforço positivo, está conversando, olha, não vai acontecer hoje, não vai acontecer amanhã. Às vezes, quando eu mando assim, ó, ele provou a uva passa, ele colocou na boca tal coisa. Eu preciso que os pais vibrem comigo. Entendeu? Eu preciso que os pais vibrem comigo, eu preciso que eles cheguem em casa, eles tentem talvez fazer, né, um lip-tink de beterraba, entendeu? Eu preciso que eles... e outra coisa, é isso que a gente estava falando também, que é a questão do ensinar como eles aprendem, né? A forma que eles aprendem. Então, é da forma lúdica. Até nós, adultos, eu sempre brinco, a gente gosta do lúdico, a gente gosta de aprender, a gente consegue absorver melhor com o lúdico. Imagina as crianças, adolescentes, entendeu? Então, assim, trazer da forma que é mais divertida, para criar essa conexão. E até falei aquele momento, sem mentira, sabe? Ó, filho, a mamãe tá colocando isso aqui no seu prato, vamos tentar? Sabe, vai ser possível. Isso também depende, a Elisa falou muito, foi muito assertivo que a Elisa falou, que depende muito do grau da criança, né? Se é não verbal, se é verbal, se essa criança ela consegue manifestar de alguma forma as vontades dela ou não. Então, tudo isso tem que ser avaliado, mas mesmo assim, o pai e a mãe, principalmente, os cuidadores, eles têm alguma comunicação com essas crianças. Muito mais, obviamente, porque sabe aquela questão quando o filho fala tudo errado e só a mãe entende? Quando a criança é bem pequena, é a mesma coisa. Eu me lembro que às vezes eu entendia tudo que o Augusto falava, porque eu sou a mãe dele, então ele falava tudo errado, ninguém estava entendendo nada, mas eu sabia tudo que ele estava falando. Então, essa conexão que os cuidadores têm, eu, como profissional, não vou ter, assim, né? A tendência é que na terapia vá se construindo essa conexão, mas conexão igual os cuidadores, os responsáveis, não têm. Então, essa confiança, né, que eu tô falando assim, vou colocar isso aqui no seu prato, e se você não gostar, você cospe, sabe? Porque sem mentira, porque muito pior é ele perder essa confiança, que é o que eu falei dos 4 Cs aquela hora, né? Então, ele perder a confiança, né? Ele ficar desconfiado. Toda vez que ele for comer, será que a minha mãe não colocou uma coisa aqui, né? Um- colocou um comprimido, colocou alguma coisa. Porque eles sentem, gente. Eles sentem quando você muda da marca. Então, assim, eles sentem qualquer coisa, porque eles têm essa alteração sensorial que torna aquele sentido muito aguçado. No caso, por exemplo, estou falando do paladar, né? Muito aguçado. Então, é muito importante olhar sempre muito individual para essas crianças. Bom, e para fechar, Paula, o que você mais espera alcançar na sua trajetória dentro da nutrição, especialmente nessa área de atuação, né, envolvendo o cuidado, o suporte de crianças com transtorno do espectro autista? Eu acho que é isso, assim, o que mais me levou a me apaixonar por essa área, me encontrar nesse lugar que eu tô, foi exatamente a capacidade que eu acho que a gente, quando se capacita, quando a gente estuda, a gente consegue mudar a vida dessas crianças, e muda a vida de uma família. Então, essa vontade que eu tenho de fazer mudanças, de conseguir ajudar essas pessoas, de ajudar essas famílias, essas crianças, adolescentes, né? Porque é mais voltado para isso, né? Que é uma intervenção mais precoce, vamos dizer assim, né? Porque a gente precisa, porque ó, uma criança com dificuldade alimentar, ela não vai se tornar um adulto muito diferente, não. Ele vai ser um adulto com muita dificuldade alimentar. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, de achar que eu posso ser muito útil, que eu posso ajudar a mudar, claro que, né, com várias pessoas, igual eu falei, é uma união de forças, mas trazendo sempre esse olhar
de muita paciência, de ajuste de expectativas, de consistência. Então, eu acho que é isso. E, assim, é até importante falar que eu acho que a nutrição, inclusive, ela precisa trazer essa temática para dentro da faculdade, cada vez mais. Esse projeto de extensão, né, não é um projeto de extensão, é curricularizada, né, mas é de vocês que traz essa questão da ecoterapia. Eu também tive essa disciplina anteriormente, mas trazer cada vez mais, porque agora nós temos até a notícia aí de que no SUS, né, o presidente, ele colocou que vai ser necessário que tenha profissionais capacitados mesmo, na área de TA, pra, é, na, é, para poder tratar essas crianças, né, para fazer terapia alimentar e tudo mais, para acompanhar essas crianças com TA dentro do SUS. Então, a importância disso, a importância de se abrir, né, um campo para nós, como profissionais, obviamente, mostrando que a importância da alimentação, né, sem alimentação, nós estamos falando de desenvolvimento dessas crianças, né, desenvolvimento em geral. Então, a importância da alimentação, e ele também abre esse campo, e aí a faculdade, ela precisa trazer essa temática para dentro, a gente estudar mais, capacitar mais, ter mais informação, porque é isso que eu falei, quando a gente fala de crianças neuroatípicas e quando nós falamos desse público, especificamente, nós vamos ter que lidar com coisas diferentes do que a gente aprende na faculdade, entendeu? Às vezes não começa da forma com que a gente aprende, né, na faculdade. Então, às vezes, trazer essa temática para dentro, informar um pouco mais, isso tudo seria muito importante. Eu acho que é primordial, na verdade, na atualidade, com esses dados que nós temos novos. Enfim, acho que nós somos muito importantes. Nós somos, não acho, não, tenho certeza, né, que a gente que nós, como profissionais da área de nutrição, vamos ser muito importante na vida dessas famílias, dessas crianças e adolescentes que precisam tanto. Bom, Paulo, então a gente quer te agradecer de coração por ter compartilhado as suas vivências, as suas experiências. A gente agradece muito por você ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. E a gente chega ao fim do nosso primeiro podcast, né, para matéria de extensão. E a gente agradece demais você por ter compartilhado, então, todas as suas vivências com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Só tenho que agradecer. Muito obrigada, meninas, também. E chegamos ao fim, galera. Obrigada por tudo. Até a próxima. Obrigada, meninos. Também quero agradecer, viu? Muito obrigada, foi ótimo. E aí, boa sorte para nós, viu? Muito obrigada.